Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Peng e é um prazer estar aqui nessa quinta edição da Conferência Bots Brasil, reunida com a comunidade de bots do país e ter a grande oportunidade de dividir com vocês um pouco do que eu vivo no dia a dia, para que nós possamos crescer juntos cada vez mais. Eu já trabalho com tecnologia há mais de 5 anos, que foi quando eu entrei no Smarters. É, Nós somos uma agência de inteligência artificial que cria agentes conversacionais e é justamente sobre eles que vamos conversar um pouco hoje. Mas antes de mais nada, eu vou contar para vocês um pouco do que eu faço no Smarters e por que eu quis compartilhar com vocês esse tema. Internamente, meu cargo é conhecido como Agents Trainers Coach, que traduzindo seria algo como treinadora dos treinadores de agentes. Eu conto sempre que em uma viagem que eu fiz, perguntaram para mim sobre a minha profissão e minha filha respondeu que a minha mãe é professora de robôs. As pessoas ainda ficam meio sem entender o que isso significa, mas esse foi o jeito que eu encontrei de explicar para ela a minha função. E é basicamente isso mesmo. Eu ensino as pessoas que ensinam os robôs. Aliás, nem bots, nem robôs, né? Como eu já adiantei, nós os chamamos de agentes conversacionais. Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Acho que toda vez que falamos em robôs, vem à cabeça a ideia de máquina, de algo que realiza tarefas repetitivas que nós geralmente não queremos fazer ou não fazemos tão bem. E eles realmente são muito bons para isso, como robôs industriais, drones ou até aquele robô aspirador, porque eles são programados para executar essas tarefas. Já os chatbots, além de serem robôs, porque também são programados para executar algo, ainda possuem um atributo que os aproxima de nós através da comunicação, que é a capacidade de conversar, podendo, através de uma interface conversacional como um chat, interagir com seres humanos. Ainda existem também os famosos assistentes virtuais, como, por exemplo, a Alexa e a Siri, que, somando a execução de um programa com a habilidade de conversar, conseguem efetivamente participar das nossas vidas, nos ajudando com algumas tarefas quando pedimos ajuda. Se perguntamos para a Siri a previsão do tempo, ela sempre responde. Ou se peço para fazer uma busca de algo no Google, também nunca erra. Mas e os agentes conversacionais? Eles podem incorporar tudo isso que eu falei e ainda agregam uma missão para sua existência, que não é só auxiliar o humano quando ele pede. Os agentes conversacionais têm a capacidade de resolver um problema de forma autônoma, ativa e até preditiva, tentando se antecipar às possíveis dificuldades que o humano pode ter e evitar dar mais trabalhos para os humanos. Eles são sistemas autossuficientes que percebem seu ambiente e realizam ações independentes e preditivas. E eles completam as missões. No nosso caso, temos o Pedro, que é um agente caça-talentos, que tem a missão de trazer pessoas incríveis para o Smarters. Como disse uma vez o Mark, nós deveríamos conseguir enviar mensagens para uma empresa da mesma forma que conversamos com um amigo. E os agentes conversacionais têm um papel importante nesse contexto. No ano passado, eu estive aqui na conferência falando um pouco sobre o agente que cria agentes. Vocês encontram essa palestra no YouTube da Bots Brasil, basta escanear esse QR Code aqui. Eu tentei demonstrar um pouco como funciona a nossa plataforma própria, que nos possibilita criar skills para que os agentes consigam cumprir suas missões, e como funciona esse processo de evolução e aprendizado dos treinadores, e, consequentemente, dos agentes que nós criamos. Dessa vez, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre essas skills que desenvolvemos para os nossos agentes. Todos os agentes conversacionais possuem missões e objetivos claros, e as skills são totalmente personalizadas de acordo com elas. Os agentes não existem para responder todas as dúvidas e pedidos que os humanos façam, até porque nenhum humano seria capaz de resolver tudo que eu preciso, mesmo que seja só para um tema específico. É importante entender que muitas vezes os agentes são partes de contextos mais amplos. E entender qual parte do todo que ele vai se encaixar é essencial para definir a sua missão. Por exemplo, né, um serviço de delivery de um restaurante dificilmente vai ser muito bem executado por um agente, por mais inteligente que ele seja. Então, na parte do pedido,
poderia ser realizado de uma forma inteligente através de um agente, que depois ia passar um processo de delivery, entregar um pedido para a pessoa, e no final o agente poderia também contribuir com uma pesquisa de satisfação ou alguma coisa para entender como foi essa experiência, né? E ou talvez o agente também poderia contribuir na parte do pedido com uma recomendação de um prato ou de uma preferência de acordo com a pessoa. Para cada missão diferente, nós customizamos os agentes com as skills necessárias para torná-lo mais adequado àquela missão específica. Uma habilidade que se aplica em muitas situações é a capacidade de validação de dados, como um CEP, por exemplo. Parece algo trivial e simples, mas quem já atua com isso há algum tempo sabe que não é tão simples assim. Quando a gente pede para um humano informar o CEP, o humano sempre vai seguir exatamente a instrução que a gente pediu? Pela minha experiência, existem algumas possibilidades. A pessoa informar exatamente o que eu pedi, o formato que eu pedi. A pessoa pode informar num formato diferente, que já cortou os pontos e os traços. A pessoa pode informar mais do que eu pedi. Então, no caso, meu CEP ela completou a frase. A pessoa pode não saber a informação que eu pedi e só me falar que não sabe. E ela ainda pode não querer informar, e ainda existem outras possibilidades que talvez eu ainda nem tinha visto, eu ainda nem vi acontecendo. Então, são muitas possibilidades. E como que a gente faz para resolver tudo isso, né? Os treinadores hoje, eles ensinam os agentes a tirar esse trabalho do humano, e fazendo com que o agente aceite todas essas possibilidades. Assim, fica mais fácil para o ser humano, mais simples também. Então, qualquer um desses formatos são aceitáveis e os treinadores adaptam a informação com o apoio de diversas integrações com APIs e outras automações para seguir para o próximo passo da jornada. Um outro grande aliado para que a gente consiga cumprir as missões é a NLP, ou Processamento de Linguagem Natural. Quando a gente tem essa habilidade devidamente treinada e estruturada, baseada principalmente em intenções e não palavras-chave, podemos entender exatamente o que o humano busca quando está interagindo com a gente. Dessa forma, é mais provável que consigamos alinhar a expectativa do humano com a missão do agente, evitando etapas desnecessárias e até repetitivas. Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, num anúncio de bolsas, a pessoa pode falar que está interessada nessa bolsa e perguntar quanto custa. Aí, o agente responderia: esse modelo é exclusivo da nossa loja virtual e custa R$400. A pessoa fala: quero comprar a bolsa, mas agora não consigo pagar esse valor. Quando a gente entende a intenção, mesmo que a pessoa tenha falado literalmente que ela quer comprar, só que a intenção dela é que neste momento ela não consegue, então ela não vai comprar a bolsa. E aí a gente consegue entender isso e talvez oferecer para ela uma outra solução, que é avisar ela quando tiver um desconto. E assim a gente consegue ser um pouco preditivo e ajudar a pessoa na missão dela, no que a pessoa quer encontrar. Um outro caso foi uma campanha de marca que a gente fez para Ruffles na época da NBA. Então, essa missão, a gente tinha que captar vídeos pelos humanos durante um período específico, e esses vídeos seriam transmitidos em painéis digitais e num evento presencial deles. Para que essa missão fosse cumprida, era essencial que a jornada para a captação de vídeos fosse simples para o participante, mas todo o processo que acontecia por trás tinha que acontecer de forma síncrona e totalmente fluida. Então, para o participante, era só enviar um vídeo gravado no próprio celular e submeter através de uma conversa no WhatsApp, como todo mundo está acostumado a fazer nos grupos de família, nos grupos que a gente tem hoje. Depois disso, aconteciam uma série de passos e etapas por trás da conversa, como a curadoria do conteúdo, a padronização do formato, uma série de integrações via API e outros processos para que os vídeos pudessem sair da conversa do humano e conseguissem chegar nesse destino final deles, que eram esses telões ou essas mídias que tinham também espalhadas em painéis digitais. Em outro caso similar, a gente ainda teve a possibilidade de avisar o usuário que o conteúdo não estava adequado
e realmente as pessoas às vezes enviam conteúdos não muito apropriados, e permite o envio de um novo conteúdo para a campanha, além de avisar quando e onde seria exibido o conteúdo. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a atuação do agente acontece mais nos bastidores do que na conversa com o usuário em si, que pode ser só a ponta do iceberg. Um outro fator importante é a atuação do humano. Tá? O agente, com seu propósito bem claro, consegue ajudar muito nesses pontos. Quando ele é realmente preditivo com relação às necessidades dos humanos, é, ele pode ajudar muito. Então, vou dar um exemplo aqui. No Agente Insta Carros, a gente conseguiu substituir um formulário clássico por uma conversa, mas não só isso, a gente conseguiu que o agente conseguisse executar o trabalho do humano. Em vez do humano digitar cada informação que a gente precisava, apenas com a informação da placa, a gente conseguia trazer todas as informações. Então, o próprio agente ia buscar esses dados e o humano não precisaria ficar pesquisando ou buscando essa informação. E isso foi fundamental, porque a missão desse agente é possibilitar aos seus clientes, às pessoas, vender seus carros em até 24 horas. Por isso, ter um agente altamente integrável é um fator chave para que ele consiga ajudar o humano ativamente. Então, a reflexão que eu queria deixar para vocês depois de conversar sobre esses pontos é que essa combinação de uma série de automações e integrações bem estruturadas, além de contribuírem para uma jornada mais leve para as pessoas, são que trazem a camada de inteligência para os agentes conversacionais. E se em poucos anos conseguimos criar agentes que já ajudam os humanos em alguns momentos do dia a dia, até onde poderemos chegar quando tivermos cada vez mais agentes conversacionais incorporados no nosso cotidiano, tipo uma internet dos agentes? Eu realmente acredito que trazer inteligência para o dia a dia das pessoas é essencial, para que nós consigamos evoluir e tornar nossas vidas mais leves, fazendo com que os humanos gastem menos tempo com tarefas operacionais e que possam investir mais tempo sendo humanos. E vocês, já pararam para pensar nisso? Se você quiser conhecer mais sobre ou até ajudar a construir essa internet dos agentes conosco, entre em contato comigo ou com o Smarters. Muito obrigada e até a próxima.